As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente, atualizando você sobre os fatos que são importantes, as notícias, os bastidores, inclusive do poder e da política neste programa. Comigo hoje, Luciano Bezerra. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf, que tá passando aqui nos corredores, Ney. Tá chegando. Passou direto, foi? Foi, que ele chegou um pouco mais cedo, aí foi ali no camarim. Ele tá pegando colocar aquela maquiagem, né? Tá pegando seus hábitos. Agora, dessa questão do coronavírus, é bem ele usar outra espuma, não aquela que você usa para passar a mesma maquiagem, é importante. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. A gente lembra que você pode nos acompanhar através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Ney Lima, Agreste TV para Belo Jardim, Jardins do Agreste para São Bento do Una. Estamos ao vivo em Fazenda Nova pela Nova FM. Estamos ao vivo para Brejo da Madre de Deus pela Estação Notícias, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba. Estamos ao vivo pela TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco em Cachoeirinha. Estamos ao vivo pelas ondas do rádio na Toritama FM e você nos ouve também pela rádio Vale FM. A gente começa o programa de hoje falando sobre o encontro entre Diogo Moraes e o Eduardo da Fonte. Tem a foto aí? Alguma foto desse encontro aí? Ou vídeo, né? O deputado estadual Diogo Moraes e o deputado Eduardo da Fonte estiveram juntos na capital pernambucana na noite de ontem. O encontro foi para selar a paz entre os parlamentares, após meses de acirrados confrontos políticos. A conversa entre os deputados ocorreu na sede do Partido Progressista, onde foram tratadas as conjunturas políticas e os nomes para a composição da chapa que será encabeçada pelo Fábio Aragão. O convite para ocupar a vaga de vice-prefeito ficará entre 4 nomes, que são eles o do empresário Flávio Pontes, dos vereadores Diomedes Brito, Elinho Aragão e Augusto Maia. A definição se dará num consenso entre Fábio e Diogo Moraes, sem a interferência de Eduardo da Fonte. O vereador Carlinhos da Coab teria aberto mão da vaga de vice em prol da união do grupo. Hoje pela manhã, houve uma entrevista por telefone, pode trazer a imagem de volta para mim, uma entrevista por telefone ao programa Rádio Debate da Polo FM. E o deputado Diogo Moraes falou sobre esse encontro, destacando essa nova conjuntura e citou que o grupo está em processo de união. Confira agora um trecho, uma parte dessa entrevista do deputado Diogo hoje pela manhã na Rádio Polo FM. E com muita alegria de estar numa união, né? Na verdade, a gente teve uma conversa, com o deputado federal Eduardo da Fonte, né? Tivemos uma conversa com o Fábio, né? E a gente, junto com o Carlinhos, que fez essa articulação todinha aí, né? Que estava despontando aí como candidato a vice-prefeito, e na verdade ele fez essa articulação com o Eduardo da Fonte. Nós fomos conversar e fizemos um entendimento com o Fábio, né? Como a candidatura de Fábio cresceu muito e a gente precisa de união nesse momento,
né? É um momento de fazer uma conjuntura. A política é assim, a política ela muda por várias circunstâncias, né? E nós estamos num processo de união. E, logicamente, o nosso deputado federal, Eduardo da Fonte, deu as credenciais para a gente escolher o vice, né? Vamos escolher o vice dentro do nosso grupo, que está unido, está dentro de vários partidos, PT, PSC, PCdoB, PSD, PT. A gente vai sentar e vamos escolher o candidato a vice que agregue, né? E eu achei, assim, também um gesto muito grande de Carlinhos da Coab de abrir mão da vice, né? Que ele estava trabalhando muito sobre isso, e a gente vai, Silvio, a gente vai caminhar as ruas, né, com o Fábio, e vou sentar com todas as lideranças, todo o povo do nosso grupo, né, para a gente decidir quem vai ser o vice, seja por pesquisa, seja por outro modo. A gente vai sentar. Nós temos pouco tempo real, né? Pouco tempo para as convenções, mas até 15 de setembro ou 16 de setembro. Então a gente tem tempo para que a gente possa formar uma chapa vencedora em Santa Cruz do Capibaribe. E como eu falei agora há pouco, cotados para essa vaga de vice nessa chapa estão o Fábio Aragão, o Flávio, estão o Flávio Pontes, Diomedes Brito, Elinho Aragão e Augusto Maia. Sobre a definição, Diogo Moraes comentou como se dará essa questão. Vamos acompanhar em outro trecho da entrevista à Rádio Polo. Como eu falei agora há pouco, né? A gente vai ver qual o módulo que a gente vai distinguir o nosso vice. Eu vou conversar com todos, eu vou conversar pessoalmente com todos eles. A gente vai ter uma semana mais ou menos aí para a gente definir, né? Pode ser dentro desses 4 nomes que você falou, acho que os que despontam, né? Os que tem um que tem um apelo político, outro apelo popular. A gente vai definir, mas a gente vai ter que conversar com cada um, né? A gente tem que ter calma. A gente já se acertou que era mais complicado com o Partido Progressista, né? Que a gente definiu que nós vamos marchar juntos, e nesses 4 nomes pode surgir outro nome também. A gente vai conversar, uma semana vamos conversar com todo mundo, definir a chapa e seguir em frente. Ainda na entrevista, o deputado foi questionado se houveram conversas com o ex-deputado federal José Augusto Maia e os vereadores Elinho Aragão e Ernesto Maia. Confira. Não, nós vamos conversar. Isso aí, assim, tem resistência, mas a resistência, ela com uma boa conversa, com um bom diálogo, né, a gente consegue reunir essa resistência. Tenho certeza que Ernesto não vai marchar fora, porque dificulta muito a vida política de uns partidos, já que não há coligação. Então a gente vai conversar, nós vamos conversar, semana de conversa, de união, chamar todo mundo junto, né? Já um primeiro gesto do vereador Carlinhos da Coab, que abriu mão, né, em prol da união. Então, ainda, desculpa não interromper, ainda nessa questão de conversar, o senhor já ligou, já conversou com o vereador Elinho? Já houve essa conversa entre os dois? Não, hoje, porque foi ontem à noite, já era tarde, e aí eu estou dando a primeira entrevista, mas nós vamos conversar com todos eles a partir do longo do dia hoje. Nessa reunião foi conversado anteriormente com o ex-deputado José Augusto Maia se tem alguma informação do posicionamento dele sobre essa situação, ou a conversa com o José Augusto Maia ficou para um outro momento? Não, é justamente isso que eu falei. Ficou para a gente. Eu precisaria primeiro escutar o deputado federal Eduardo da Fonte, né, que estava naquele momento com a gestão de Fernando, e houve essa curva
que a gente não esperava, entendeu? Então, eu vou conversar, logicamente, com Zé Augusto, com todos do grupo, que a gente vai sentar para a gente poder fazer uma união, unir o grupo para a gente poder ir juntos. Essa é uma nova conjuntura, que a gente não esperava ter isso. Ficou claro aí, né, que o deputado ele fez o caminho inverso. Ele tomou a decisão e agora vai conversar com o restante do grupo. Nós vamos para um intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente comenta esse assunto aqui no programa. Na JCL Casa e Construção, você encontra tudo para reforma ou construção. A maior variedade em pisos e revestimentos, materiais elétricos e hidráulicos, ferragens, itens de campo e lazer, além de utilidades para o lar. A JCL oferece condições especiais de pagamento. JCL Casa e Construção, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados e domingos, das 8 às 16 horas. Em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, e em Caruaru, Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens. É JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Bom, tá aí a participação do Diogo Moraes, né, trazendo aqui também como informação para a gente, depois eu trago esse contexto, vamos logo comentar o que aconteceu até então, né? A imagem do Diogo com o Eduardo da Fonte, que pôs fim a um processo de racha complexo, longo e desafiador para os dois, né? Ficou claro que quem venceu esse desafio foi o Eduardo da Fonte. Eu diria que pôs fim nessa relação Diogo e da Fonte, né? Porque me parece, até pela a fala do próprio deputado Diogo, e como você bem colocou agora, o caminho me parece ser inverso, né? Há uma união ou uma junção aí entre o PSB e o PP. Apesar do deputado Diogo colocar o nome do Diomedes dentro do contexto de um possível vice, nós não temos nenhuma palavra do PT, né, acerca de como vai se posicionar nesse contexto que se discute a junção, a união do grupo que estava apoiando o Elinho com o grupo do Fábio Aragão, né? Como também o que se sabe até agora que o Ernesto Maia tem feito uma resistência e tem sido resistente a essa composição. A gente, nas palavras do deputado Diogo, ele cita também o PCdoB. Então não me parece que essas duas, pelo menos essas duas forças, nesse momento agora, PCdoB e o PT, eles tenham publicado isso, tenham tornado público que vão apoiar o Fábio Aragão. E some-se a isso, o ponto crucial, eu acho que vai ser o grande divisor de água nessa tão propalada união, é a posição do ex-prefeito, ex-deputado José Augusto Maia, que tem uma discussão aí que vai desde as próprias questões políticas, né, porque se discute muito essa liderança do José Augusto Maia e que exerce esse papel dentro de um grupo e que poderá lançar a sua uma candidatura pelos republicanos. Inclusive eu tive uma informação hoje de que o José Augusto conversou com o Silvinho e o Silvinho deixou ele tranquilo para trabalhar com a sigla aqui como ele entender, dentro da estratégia que ele entender, e que não sofreria nenhum tipo de intervenção. Então, não dá para falar ainda, Ralf, que essa união ele tenha chegado ao grupo Taboquinha. Acho que ainda muitos capítulos nós iremos assistir até as convenções, são 15 dias dos quais nós iremos assistir essa novela. Me parece também que o discurso de que o Carlinhos abriu mão da vaga em nome da União foi um mero discurso que rifa o Carlinhos do processo. Porque se nós tivéssemos esse posicionamento do Carlinhos e nesse contexto nós tivéssemos vendo unidos José Augusto, o Elinho, Diomedes e o Ernesto, aí sim poderia falar que o Carlinhos abriu mão em nome da União. Mas até agora eu não vi esse posicionamento desses demais nomes que eu citei, e nesse contexto acho que o Carlinhos ele foi rifado do processo. Deixa eu trazer aqui um novo ingrediente, né, para a gente atualizar aqui. Agora há pouco, durante participação ao programa do Marcondes Moreno, o vereador Ernesto Maia falou sobre as declarações de Diogo Moraes e revelou também que aguarda o resultado de uma conversa que houve hoje entre José Augusto, Thales Maia e o deputado Silvio Costa. Tem o vídeo?
Vamos trazer então parte do programa do Marcondes Moreno, uma parte da veiculação de agora a pouco. O que tivemos hoje foi a entrevista, né, do deputado Diogo Moraes, à Rádio Polo FM, confirmando, né, duas coisas. Primeiro, confirmando o seu apoio ao pré-candidato Fábio Aragão e também confirmando que não falou com o vereador Elinho Aragão, né? Ele disse na própria transmissão que ainda iria falar com Elinho. Meu pai. Ele que até ontem, né, já que até ontem ele não tinha dado nenhuma declaração, né, se esperava, né, o seu apoio à pré-candidatura de Elinho Aragão, já que ele foi, de fato, o maior fiador, né, como presidente local do PSB e também, né, como interlocutor junto ao PSB estadual. Então, esse eu acho que foi o maior fato do dia, né? Foi isso, né? Hoje, a gente sabe também que nos bastidores, né, houve a conversa do ex-prefeito e ex-deputado federal, né, José Augusto Maia, né, do seu filho, Thales Maia, com o deputado Silvio Costa, né? Pronto. E aí a gente está aguardando Zé Augusto para ver exatamente o resultado dessa conversa de Zé Augusto com o deputado Silvio Costa. E o resultado já foi dito também, né, em participação agora há pouco, ficou sinalizado por José Augusto que, isso que o Luciano falou também, né, que o PRB dá condições para que haja uma candidatura do partido em Santa Cruz. Então, chegamos a uma fase impressionante, né? O que tudo indica, parece que não vão ser 3, vão ser 4 candidatos nessas eleições e parece que essa história não vai ser pacificada, não. Ralf. Primeiro, boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e nos assistem através das nossas plataformas digitais. Só acho o seu comentário registrar que para a imprensa é um prato cheio, né, rapaz? É verdade. Informação em cima de informação. Exatamente. São vários veículos aí, canais, trazendo cada um, né, um ponto desses fatos e a gente vai juntando tudo aqui. Exato, Ney. Ney, a minha grande pontuação, na verdade, são duas. A primeira é que essa questão de dizer que a legenda está garantida em Santa Cruz, essa conversa aí faz 6 meses que a gente ouve isso do PSB. Certo? Então, é sempre bom colocar uma reticência atrás dessa questão de dar a legenda. A legenda está garantida, estava garantida ao PSB também. O próprio Zé Augusto, nesse programa, veio aqui e disse que a legenda estava garantida. Ou você não lembra, Luciano? Verdade, Ralf. E aí, sobre isso, não só essa posição da legenda, mas aproveitando no teu comentário, como muda os deputados federais que são apoiados, né? Porque o deputado Diogo, nesse contexto, já teve com o João Campos, depois com o Danilo Cabral, agora chama meu deputado Eduardo da Fonte. Ralf, como muda o processo? Agora, por que queria se garantir uma legenda se as convenções já estão autorizadas? Nós estamos há uma semana, 15 dias do fim do prazo. Sim, mas a minha questão é justamente essa. Quem garante que garantiram? Essa é a minha questão. Mas teria sido o Silvio Costa, né, que é o presidente do partido? Teria, Silene Guedes também teria garantido. Então, eu não estou dizendo que não garantiu. Eu só não acredito, não é na informação vinculada pelo o veículo de comunicação. Eu só que esses políticos blefam toda hora com esse negócio de legenda. Tá garantido, tá resolvido, hashtag tá resolvido, foi mais que a gente viu, Ney, durante toda a pandemia, de um lado e do outro. E a gente percebeu que foi resolvido hoje. Se foi resolvido hoje, não tinha nada resolvido, não tinha nada garantido por ninguém. Então, eu vou esperar as convenções para saber se realmente os republicanos saem com o candidato ou não. Porque pode acontecer duas coisas nessa história toda. A primeira, informações dão conta também que o Zé Augusto iria sentar com todo o grupo de pré-candidatos que apoiavam o Elinho Aragão antes de se pronunciar, certo? O Fábio Aragão colocou à disposição alguns nomes para que fosse apontado como vice num processo em que ele e o Diogo, segundo o mesmo, e o próprio deputado, o Eduardo da Fonte, teria cacifado a eles dois, conduzir esse processo de pré-candidatura do vice, né, ou a candidatura nas convenções de um vice. E aí foi falado o nome de Augusto, de Elinho, de Diomedes e do próprio Flávio Pontes, do PP, certo? Acontece, Ney, que uma coisa é sentar na mesa, Augusto sentar na mesa sem pré-candidatura nenhuma. Outra coisa é sentar numa mesa de negociação tendo uma pré-candidatura posta. Então, até onde essa pré-candidatura é para chegar uma possível
uma possível, né, porque não foi anunciado nada, uma possível pré-candidatura dos republicanos é para chegar nas convenções, eu não sei. Feito você disse, para a imprensa é um prato cheio, porque toda hora tem burburinho, toda hora tem fala, toda hora tem especulação, certo? Só que quando se trata principalmente dessas figuras do Grupo Taboquinha, é preciso você ter reticência no sentido de que essa pré-candidatura possível, se é uma pré-candidatura já não tem muita firmeza, uma possível pré-candidatura, ela é para quê? Ela se dá para quê? Ela se dá no intuito de que quando se sente na mesa de negociação, tem um peso de dizer, olha, se não for apontado o meu nome, eu continuo com a minha candidatura. Então tem todas essas questões que precisam ser observadas. Questão observada que o Elinho precisa se pronunciar, todo mundo fala pelo Elinho, ele não fala por ele mesmo, né? Será que de novo o Elinho vai esperar Zé Augusto se posicionar para só daí ele se posicionar? Né? Houve o posicionamento de Diogo hoje já. Será que vai precisar esperar Zé Augusto agora se posicionar para só depois disso tudo ele se pronunciar? Ou esperar o Zé Augusto se posicionar por ele, né? Exatamente. Que também pode acontecer novamente. Exatamente. Então, é uma celeuma que se cria sem fim dentro desse grupo, porque todos os apoiadores, Luciano, as intenções, as expectativas desses atores que estão dentro do Grupo Taboquinha, elas são diversas, Ney. Tem uns que querem perder a política para dizer, se fosse eu tinha ganhado. Tem uns até que querem ganhar a política. Tem uns que querem só se eleger vereador. E dificilmente isso prospera. Numa tônica como essa, num clima como essa, dificilmente prospera. Porque quando a intenção de todos é vencer, já existe uma imensa dificuldade colocada por coisas alheias, às vezes, à vontade dos candidatos, que seria uma oposição forte. De um lado, a terceira via, uma situação fortíssima. Do outro lado, o pré-candidato do prefeito Edson, Dida Diná. Mas dentro do próprio grupo, você percebe que figuras estão postulando, figuras estão se colocando apenas como único fim de ou atrapalhar ou obter votos, porque daqui a 2 anos tem candidatura de deputado. E aí o deputado vem atrás de quem teve voto. E aí todo mundo sabe o que acontece nesse submundo. Eu também não digo por falta de coragem. Não digo por falta de não ter como provar que eu não sou besta, mal matuto. Nesse contexto, tem um personagem aí que ele vai vivenciar aquilo que a gente comenta, e a imprensa comenta isso como um todo, que é a maldição da presidência da Câmara, Ralf. Sempre é aquele que, pelo menos nas últimas eleições, quis ser, viu? aquele que disputa a presidência, ele não se reelege. E o Augusto, nesse contexto aí, é um dos atores que fica numa situação difícil, porque se os republicanos, que tem hoje na liderança o ex-prefeito e ex-deputado José Augusto Maia, decidir por candidatura própria, a situação do Augusto, que hoje é presidente da Câmara, fica muito desconfortável. Porque vai ser difícil o Augusto, que está no PSB, está numa legenda que apoia o Fábio Aragão, né, o provável pretenso candidato Fábio Aragão, à prefeitura, e no outro lado o seu pai lançando aí os republicanos, de repente lançando uma candidatura. É uma situação das mais desconfortáveis, porque já existe um desconforto em vários atores, como você bem chamou, nesse contexto, mas a de Augusto vai ser um desconforto com um plus em toda essa história. A primeira pergunta que se faz nessa questão fática de Augusto é: o PSB vai dar a legenda a ele? Para ele ser candidato numa situação como essa, com o pai concorrendo em uma outra sigla? Eu faria uma outra pergunta. É se o PSB... Você fez a pergunta se daria a legenda, né? Isso. É se teria coragem realmente de negar essa legenda, Ralf, por um direito que o Augusto tem de disputar pelo PSB. Agora é uma situação muito desconfortável. Mas existe essa possibilidade, né? Essa possibilidade surge. Um fato, Ney, que já parece ser prego batido e ponta virada, quem está ficando robusto com a candidatura de vereador é o vereador Marlos Melo. Recebi informação que ele está para apresentar dois grandes apoios. 2 fortíssimos apoios para a sua candidatura, certo? Então, inclusive com mandato. Seria o Marlos um super candidato do PSB, contrapondo o Carlinho da Coab
no PP. A Coab é forte mesmo. Um abraço para todo mundo na Coab e um abraço para o meu maestro Rubiênio Catanha, grande Rubinaldo e Rubiênio, todos dois. O Rubinaldo, meu maestro, e o Rubiênio também. Um grande abraço. Vou chamar um intervalo rapidinho, a gente permanece nesse assunto, só tratando agora de nomes, né, em relação a... E também como seria o cenário, caso tenhamos 4 candidaturas, né, quais são os nomes que estão filiados ao Republicanos, né, e, enfim, o que é que pode acontecer. A gente trata um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já pensou sofrer com a internet lenta nessa quarentena? Ninguém quer, né? Com a fibra óptica da Rede.com, você pode vender pelas redes sociais, ver lives, ouvir música e se informar. Descubra o pacote ideal para você. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 81997391023. Não sofra com a internet lenta nessa quarentena. Rede.com Telecom, você digital. De volta então e analisando, né, todo esse contexto aí que está formado, tudo muito dinâmico, né, deputados que já mudou de ala não, né, mas de grupo, subgrupo novamente, né, enfim, tudo isso acontecendo muito rapidamente. E quem está no PRB, no Republicanos, para você que está nos acompanhando entender, são justamente o José Augusto e o Thales, né, seriam os dois que teriam possibilidade de estarem na majoritária, de formar a majoritária a essa altura do campeonato, se for realmente assim. Verdade. E aí é aquele contexto que eu falei. Hoje nós teríamos nos Republicanos José Augusto ou Thales Maia, porém ainda não se posicionaram, e por isso eu cogito também que eles poderiam compor, Ralf, essa majoritária com José Augusto ou Thales, que seria o PCdoB ou o PT, que tem aí a figura do Diomedes. Embora a fala do deputado Diogo Moraes cita o Diomedes, nós não tivemos até agora um posicionamento do PT, né? Um posicionamento que seja individual, que seja um posicionamento que independa de qualquer outra conversa. Então falta esse diálogo aí. E a dificuldade volta àquela questão na proporcional para o Augusto, né? Porque uma vez que o PRB vier a confirmar uma candidatura com o pai ou com o irmão do Augusto sendo candidato, é difícil para que ele possa levar essa candidatura. Luciano, o PCdoB realmente pode engrossar essa fileira do PRB. A grande questão do PT hoje primeiro, vai se conseguir se contingenciar o PT nessa frente popular, mesmo com os problemas que existem na capital, e para quem desdenhava que a política da capital não interferia na de Santa Cruz, o PP é prova que interfere, certo? Então é preciso a gente colocar, elementar que a gente coloque essa questão da capital sempre em voga agora a partir de 2020, porque se desdenhava dessa história. Toda vez que se falava em troca de apoio, se desdenhava. Então ficou claro que realmente a capital existe uma forte ingerência da cidade de Santa Cruz, cidade de médio porte, 115 mil habitantes, com 2 deputados estaduais, uma cidade importante, aqui no nosso polo de confecções, para que se possa garimpar essa questão na capital. Então poderia o Diogo, agora junto com o Eduardo da Fonte, contingenciar o PT e continuar na frente popular, ou a outra questão o Diomedes Brito nos bastidores tem força numa possível candidatura, pré-candidatura, ou numa possível candidatura a vice-prefeito, certo? Então, essa candidatura não foi anunciada na sexta-feira, segundo me consta, abortada pelo próprio Eduardo da Fonte. A candidatura do Diomedes? Não, a candidatura do Flávio Pontes, da chapa pura PP, Ney. Ela não foi anunciada na sexta-feira, ela foi abortada pelo próprio Eduardo da Fonte, pouco depois de já ter marcado a reunião que aconteceu hoje em Recife com o deputado Diogo Moraes, certo? Por razões óbvias, me parece que o PSB agora ganha fôlego para apontar esse vice. E dentro desse campo estaria a possibilidade de ser o Elinho Aragão, né, o candidato a vice, mas que o Diomedes Brito estaria tanto na possibilidade quanto no pensamento de alguns desses caciques do Grupo Taboquinha que existisse essa possibilidade também. O que é que se conta em favor do Diomedes, segundo as informações de bastidores? Um homem do povo, que tem um reduto na periferia, né, e traria
experiência política para a chapa de Fábio Aragão, que deve ser apresentada até o dia 16, certo? Conta a favor do Elinho Aragão, Ney, a questão de ter sido pré-candidato e estar com o nome exposto todos esses meses aí na mídia, e seria um nome que poderia acalmar a ala do PSB, já que na reunião que o Fábio teve na quinta-feira com alguns integrantes do grupo do PSB, pelo menos 3 vereadores se colocaram que queriam ver o vereador Elinho Aragão se apresentando nessa nova chapa PP-PSB aqui em Santa Cruz. O que é que vai pesar mais no fiel da balança? Nos próximos dias a gente vai saber. Eu tive também informações de que o Fábio não quer deixar esticar essa corda muito não, viu? 2 ou 3 dias ele deve anunciar o seu pré-candidato a vice. Uma outra questão. O Diogo Moraes é presidente local, não é municipal. Isso? Municipal do PSB, certo? Então, ele que dá a legenda e que tira a legenda. O que eu também... Às vezes a executivo estadual pode fazer isso. Pode fazer isso também, pode intervir, né? Mas agora tem um alinhamento entre Diogo e a executivo estadual em termos de decisão. Mas aí a minha dúvida é a seguinte: desses vereadores de mandato que estão filiados ao PSB, pretensos, pré-candidatos que estão filiados ao PSB e que não quiserem seguir ao direcionamento agora da campanha do Fábio Aragão, será que o deputado Diogo Moraes teria o pulso suficiente para negar uma candidatura, inclusive do Augusto, que é presidente da Câmara? O Marlos está no PSB, né? Marcos PSB também. Marcos Toninho PSB também PSB. Toninho, inclusive, o Marcos Moreno divulgou hoje a desistência da sua candidatura. Nós tínhamos colocado essa possibilidade há meses atrás, né, que se estudava, inclusive, que um sobrinho poderia compor isso. Mas será que o Diogo faria isso, tomaria essa atitude de ceifar os planos políticos de vereadores de mandato, inclusive? Não, vereadores, não. E aí eu estou falando a minha leitura, viu? Isso, são leituras. Vereadores, são leituras. Não. No caso de um panorama do Zé Augusto sair candidato a prefeito, ou o Thales candidato a prefeito, o PSB poderia existir a possibilidade de negar a legenda ao Augusto. E não, aí eu não coloco nesse contexto. Sim, mas por que negaria ao Augusto, mas não negaria a Marlos? Porque o pai dele está concorrendo. Sim, mas não negaria a Marlos, no seu entendimento? Não. E deixaria Marlos liberado para estar no palanque que ele quisesse? Não, o Marlos deve militar no palanque com o PSB, né? Eu acho, Ralf... Inclusive, a informação que eu trago é que 2 dessas grandes adesões do Marlos são 2 vereadores. Eu acho pouco provável que o Diogo viesse a fazer isso, né? Porque seria um direito do próprio Augusto ir para a disputa. Agora, seria algo constrangedor, porque eu não tenho dúvida, porque o Augusto registraria a sua candidatura a vereador, mas não subiria no palanque, não defenderia o nome do Fábio Aragão. Com certeza estaria defendendo o nome do pai ou do irmão, o que seria algo bem curioso na eleição, e inclusive quebra esse discurso dessa união. Olha, eu não acredito, e aí novamente a minha leitura, não acredito que o Diogo faria isso. O PSB lá de estadual eu já não digo a mesma coisa. Não acredito que o Diogo aqui negaria, mas o PSB estadual, o PT acabou de negar a legenda a uma candidata a governo, que se ela fosse candidata, talvez a história toda desse contexto fosse outra, se ela tivesse sido candidata, porque ela era uma das pessoas que tinha pretensas a vencer a eleição. Então, dentro desse contexto político que nós vivemos, não acredito que por uma questão de convivência aqui o Diogo negaria, mas o PSB estadual, que tem como fazer isso, negar uma legenda... Então, mas aí só poderia ser por meio da convenção. A convenção municipal ela não poderia sofrer essa intervenção da diretoria estadual. Uma vez convencionado, teria o Augusto condições totais de fazer o registro da sua candidatura sem que sofresse nesse contexto, em razão da própria convenção, que é o instrumento do qual ele formalizaria a sua candidatura. Mas a convenção tem que ser representada por quem, Luciano? Pelo diretório municipal. Então o presidente municipal, que é o Diogo Moraes, estará numa convenção. Isso. Ele vai estar na convenção de Fábio. Isso. E os convencionados, para que os convencionados possam dizer não a uma candidatura, principalmente de quem exerce o mandato, ele tem que haver uma motivação, ele tem que haver uma justificativa, porque senão essa convenção, não tenho dúvida, que se tentarem ameaçar
um registro da candidatura do Augusto, se ele estiver disposto a disputar, essa convenção ela será judicializada. E eu já vi problemas como esse se arrastarem até o momento da convenção. Eu já vi convenção espalha brasa aqui em Santa Cruz. Isso já aconteceu, se acontecer novamente não será novidade. Vou trazer mais um intervalo rápido e a gente traz agora, isoladamente, mais uma vez, a questão envolvendo o Elinho Aragão, porque foi publicado hoje também, não foi desmentido por ele, a informação de que ele não aceita, né, estar com seu nome ali figurando para vice. Ele não aceitaria isso, não houve nenhum desmentido dessa informação, a gente toma isso como verdade. Intervalo, voltamos em instantes. Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sens, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @ViaMotos_. Via Motos, acelerando com você. Foi publicado pelo blog do César Melo hoje a informação de que o Elinho, que foi escalado em uma relação de pré-vices de Fábio, não aceitaria estar nessa lista, né? Em contato com César Melo, uma pessoa ligada a Elinho, o César não colocou ali quem é a pessoa, disse, né? Tire o nome de Elinho dessa lista, Elinho não participará de forma alguma desse contexto. O Elinho não desmentiu, né? Então a gente está entendendo aí que esse silêncio confirma, a gente tem que fazer as leituras do silêncio do Elinho, né? Esse silêncio confirma que ele não aceita, né? Estaria chateado, né? Elinho ainda se mostrou muito incomodado e chateado com a entrevista concedida pelo Diogo Moraes na manhã de hoje. Essa é a informação publicada lá no blog do César. Ney, essa informação ela procede, inclusive eu conversei com o próprio Elinho, e o Elinho me falou que não hoje aceita, já? hoje, né? Que não aceita esse nome estar relacionado nessa lista, inclusive porque há um sentimento do Elinho, e aí há que se dar razão ao Elinho, de uma falta de respeito com ele, não por parte do Fábio, né? Não por parte das outras figuras, mas do próprio deputado, que não chegou a dar uma ligação para Elinho, não chegou a confirmar. E o Elinho está chateado porque, de certa forma, Elinho, ele exerce uma liderança. Elinho liderou um grupo nessa pré-candidatura. Elinho exerce um mandato. O Elinho tem pessoas que estão esperando também um posicionamento dele. E aí, Elinho, com muita razão, Elinho não aceita que o nome dele seja figurado e que ele passe a ser um mero objeto, uma discussão da qual ele ainda não foi chamado para conversar, na qual não procuraram ele. Então, é uma informação realmente que procede à postura que o Elinho Aragão tem tomado de não participar dessa relação de pré-vices. E é um posicionamento que, novamente, deixa em aberto o futuro político de Elinho, né? Porque, pelo que me consta, Luciano, que você traz, que não aceita que o nome dele esteja previsto na lista, né? Fica claro, na sua opinião, que se ele for convidado para ser visto pelo Fábio, por exemplo, ele nega? Olha, eu acho que o que o Elinho espera nesse momento, Ralf, é uma postura de respeito com ele. Eu certo, acho aí que... se esse respeito vier a partir desse minuto... Eu acho que é um diálogo, porque nesse momento... Aí abre-se o diálogo ou existe possibilidade desde nenhuma? que ele seja reconhecido na altura e na postura que ele exerce. Porque o que o Elinho não aceita mais, e pela conversa que eu tive com ele, é essa situação dele ser colocado como foi pelo Diogo como candidato, sem que isso viesse de uma postura dele. O Elinho, ele quer ser tratado na altura e na postura que ele tem, e me parece, Ralf, e eu dou razão ao Elinho nessa situação. É muito desconfortável situações como essa, com todo respeito ao deputado Diogo Moraes, coloca o nome de Elinho numa lista, sem que consulte o Elinho, toma uma decisão do PSB apoiar o PP, sem que Elinho, que era o pré-candidato, foi consultado. Então, acho que o Elinho, nesse momento, ele se posiciona. Ontem a gente comentava sobre isso. Às vezes, você pode tardar em um posicionamento, mas o Elinho começa a tomar alguns posicionamentos, começa a manifestar isso, e não tenho dúvidas que, em breve, ele virá à imprensa, fará uma coletiva e falará do seu posicionamento. Pois é, muita coisa ainda vai acontecer e nós vamos ter muito assunto ainda nessa semana e até semana que vem. Sim, enfim, tem 15 dias ainda de articulações para que o cenário esteja
definido, né, e embasado ali nas convenções partidárias que já podem acontecer. Então vamos continuar acompanhando e trazendo mais informações. Vou trazer o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @Autoplanos. Muito bem, de volta então, e na manhã de hoje foi anunciado pelo governo federal que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 4 anos. Luciano se abaixando ali, não tem nada de filmando, Luciano, não precisa disso não. Eu disse o quê? 4 anos foi? 4 anos, eu escutei os fogos daqui. Deixa eu corrigir, pelo amor de Deus, né? 4 anos aí também. Eu não duvido não, viu, Ralf? Eu estou trazendo assim, quem sabe eu não estou prevendo alguma coisa, mas vamos lá. Mais 2, já resolve para ele. Né? Na manhã de hoje foi anunciado pelo governo federal que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 4 meses, em parcelas de R$ 300. A medida provisória precisa ser votada pelo Congresso, uma vez que houve mudança no valor original do benefício, que é de R$ 600 atualmente. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que falaram sobre essa prorrogação. Confira no vídeo. Há praticamente 5 meses o auxílio emergencial de R$ 600, ele validou-se por 3 meses, daí por decreto nós o prorrogamos por mais 2 meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. Eu que tinha que falar isso, eu peço que fale então agora, Paulo Guedes, alguma coisa, Paulo Guedes? Não, foi uma reunião excelente, a base do governo e o presidente chegando a 2 decisões importantes. Uma, estender essa camada de proteção à população brasileira, o presidente não deixou ninguém para trás, e dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por 4 meses o valor de R$ 300 de auxílio emergencial. E importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com concursos exigentes, promoção por mérito. Então é importante porque nós estamos não só com os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas. Tá aí, né, com a participação do ministro Guedes, e ficou definido aí mais 3 meses. Então vai até dezembro, né, isso, auxílio. E a gente analisa, né, esse fato a partir de agora, vai depender do Congresso, mas o Congresso deve aprovar. Deve aprovar, Neymar. E além a outra vitória do presidente Jair Bolsonaro foi conseguir dobrar o próprio Guedes, que não era a favor, né, de se esticar o auxílio emergencial. Então, o presidente não só conseguiu dobrar o Guedes, como o Guedes foi para o anúncio oficial, o posto Ipiranga dele estava lá do seu lado direito, né, comunicando que até dezembro o auxílio emergencial vai continuar acontecendo. Não vai ter problemas de passar no Congresso, né? Nós temos também no Congresso, diga-se de passagem, uma oposição que antes era contra, agora uma parte da oposição. Antes era contra, agora é contra acabar. Vai lá entender esse povo.
Você faz uma observação interessante, Ralf, da postura do Guedes, como ela mudou, e agora ele aceita tranquilamente e fala tranquilamente do auxílio. E acho que isso é reflexo do efeito que teve esse auxílio emergencial, que no início ele foi de forma meio duvidosa, que poderia prejudicar nos cofres e nas contas públicas, mas o que se viu depois disso é que a popularidade do presidente Bolsonaro ela vem aumentando e se tem atribuído isso ao auxílio emergencial, que também se atribui a ele o momento que nós temos em algumas localidades, e aqui no nosso Agreste a gente pode atestar isso, que o auxílio emergencial é o que tem feito com que parte da economia tenha sido reativada de forma mais rápida e, consequentemente, isso tem aumentado a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Isso que você diz, Luciano, tem a maior consistência, porque você percebe o seguinte: a partir de meados de abril, quando não se tinha depositado ainda a primeira parcela desse auxílio, o presidente estava em declínio nas pesquisas de opinião pública, né? As falas que ele vinha tendo, a própria, nem lembra bem que a gente debateu muito isso aqui, Luciano, a própria postura do presidente frente ao Mandetta, que teve uma imagem de um ministro bom à época, e o presidente a revelia da opinião pública. Eu digo isso porque 74% das pessoas em opinião pública aprovavam a estada do Mandetta no Ministério da Saúde. Mesmo assim, retirou o Mandetta. A saída do Moro também, né? Se imaginava que o Bolsonaro ficasse destruído a partir desse A própria saída do ministro Sérgio Moro, Ney, fazia com que a popularidade do presidente caísse. O que é que acontece a partir quando o auxílio começa a ser depositado? Há uma guinada na popularidade do presidente, e principalmente numa região que o presidente precisa minar a esquerda ainda, que é a região Nordeste. Uma região muito forte, uma resistência de esquerda muito forte, principalmente as capitais, e o presidente está conseguindo chegar a tantas capitais contra esses grotões. O nosso querido Adriano Oliveira deu um show aqui falando sobre o populismo entre Lula e o Jair Bolsonaro. Então essas figuras tão antagônicas que agora parecem dividir cada palmo desse eleitorado nordestino depois desse auxílio, Ney. Então é fato que é creditado o aquecimento de parte da economia a este auxílio também. Isso faz com que o presidente tenha total intenção de que se mantenha esse auxílio alguns meses mais aí para frente. E penso até, Ralf, que a própria equipe do governo ela foi pega de surpresa com a repercussão do auxílio emergencial, porque imagino que se soubessem desse reflexo, politicamente o presidente teria até agido de outra forma. Ele estaria sendo avalista de algumas candidaturas a prefeitos de algumas grandes cidades e aproveitando o reflexo da popularidade do auxílio emergencial para que pudesse fortalecer ainda mais a sua base para uma disputa em 2022. Isso tudo foi quebrado, né, Luciano? Quando o presidente não consegue, o partido dele, né? Ele não consegue, quebrou essa ideia de que pudesse apoiar uma ampla frente de prefeitos mais à direita, que é o pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Isso é quebrado. Agora veja só, Ney e Luciano, repare uma coisa com nossos queridos ouvintes aqui. Como é forte a estada de um homem numa cadeira como a de presidente. Alguém ouve mais falar em Mandetta? Alguém ouve mais falar em Moro? Sérgio Moro, alguém ouve falar? Todo dia as pessoas ouvem falar em Jair Bolsonaro. Então, se a ideia do Moro era ser candidato a presidente da República, meu amigo, o tiro dele saiu pela culatra porque ele se antecipou demais. E é uma das coisas que eu concordo com o presidente Jair Bolsonaro, quando no discurso, logo depois que o Moro sai, o que é que ele faz? Arregimenta todos os ministros para mostrar força dentro do governo. Paulo Guedes, garoto propaganda na sua esquerda, e ele começa a passar para a população que o que Moro queria era ser presidente, e era. E ele saiu atropelando tudo. Ele saiu atropelando processo penal, ele saiu atropelando presidente eleito, ele saiu atropelando tudo no afã de ser presidente. Você imagina aí que tudo que o Moro alegou contra o Bolsonaro não foi 1%, não foi zero provado. Eu sempre disse a Luciano Bezerra, o Moro é ruim de prova.
Bom, a gente vai trazer o intervalo, só 30 segundos, e na volta... Deixa eu só comentar que se o Moro é ruim de prova, agora o Ralf também não gosta do Moro não, viu? Não, mas o que eu falo baseado, é uma leitura. Não, é correto. É uma leitura baseado nos fatos. Eu perco amigo, mas eu não perco a piada. É verdade, não. você é assim. Olha o pior, que eu falo baseado nos fatos e você já imaginou isso, Ney? Balizado pela direita e pela esquerda. Que interessante, né? Intervalo, a gente volta rapidinho. A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Muito bem, a gente vai falar agora, volta a falar sobre a política nacional, tratando um pouquinho do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, que a história vai ser difícil, né, ainda de ser contornada, de ser mudada no Rio. O Rio está sem governador, né, o Whitson, ele foi afastado do cargo, né, essa informação já foi divulgada. O que tem de novo agora é em relação à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu acho que muita gente acompanhou a matéria da TV Globo mostrando os ativadores, né, os defensores do prefeito. Eram pessoas contratadas, remuneradas, né, servidores públicos, para defender o prefeito na frente dos hospitais. E quando chegava uma equipe de TV para fazer uma reportagem, eles atrapalhavam a reportagem, né? Eles interviam na reportagem ali na frente. E estavam recebendo salário público para isso. E a informação que tem agora é que a Câmara do Rio vai votar pedido para abrir processo de impeachment contra o Crivella por esse motivo. O presidente da Câmara recebeu de um dos partidos, o PSOL, o pedido de abertura do processo de impeachment do Crivella. Ele poderia ter decidido, decide, na verdade, monocraticamente, né, pela abertura ou não do processo, mas ele decidiu levar esse assunto para o plenário. E é o plenário da Câmara de Vereadores do Rio que vai decidir. Isso vai acontecer na próxima quinta-feira, a votação, e aí a gente pode ter mais uma cena no Rio de Janeiro, dessa vez o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, enfrentando o processo de impeachment. É uma cena lamentável, as cenas são lamentáveis que acontecem no estado do Rio de Janeiro, né? Porque uma cena, o estado vivenciou uma série de situações com os governadores anteriores, vivencia agora o afastamento do Whitson, e agora na capital você vê o prefeito pagar com recursos públicos, e olha, Ralf, não é que isso não aconteça em outras cidades, né? Mas a postura que deve ser adotada, os recursos públicos serem usados para você patrocinar, né, uma verdadeira claque para estar ali aplaudindo, para estar lhe bajulando, é um absurdo. Enquanto as pessoas estão morrendo nos hospitais, enquanto as pessoas estão passando fome, enquanto as estradas estão esburacadas, você pagando, usando o dinheiro público para você contratar uma verdadeira claque para estar ali lhe aplaudindo, para estar ali lhe bajulando. E aí, eu acho que com essa matéria, né, agora, o Ralf, ele pode pedir a música no Fantástico, né? Porque ele vai comentar agora... Ele nem falou ainda, ele pode defender o prefeito. Mas é certeza, três pessoas que Ralf... Está fazendo o pré-julgamento do Ralf. Contra demais, né? Que é o Moro, o Zé Augusto e com certeza agora o Crivella. Você nem esperou falar, Crivella é um santo. Aquele é um sobrinho do Edir Macedo, né? Não tem como ser diferente. É um homem de bem, né? Nós realmente precisamos urgentemente. Uma vez eu fazia aqui o programa com o Ney na Polo, eu disse uma frase do Rio de Janeiro, que ela vigora há pelo menos faz uns 4 ou 5 anos que isso aconteceu, e ela vigora até hoje. O Rio de Janeiro, eu tenho às vezes a sensação que o Rio de Janeiro só vai dar certo se resetar ele, e ele voltar todo a zerar. Porque quando a nossa situação é ruim, quando eu estou de saco cheio desses políticos, tudo cheio de conversa, tudo cheio de mentira, que eu penso, rapaz, eu não vou nem mais no programa lá, eu olho para o Rio de Janeiro e me acalmo. Rapaz, a situação da gente ainda é melhor do que a do Rio de Janeiro, porque é realmente de deputado federal a prefeito do Rio de Janeiro. Agora, veja bem, meus queridos evangélicos, meus queridos amados evangélicos, como a gente precisa pensar
como a gente precisa pensar no nosso voto, independente do rótulo de ser evangélico ou não. O Rio de Janeiro foi considerado uma das primeiras cidades em que as pessoas se diziam mais evangélicas do que católicas. Nós temos hoje, no Rio de Janeiro, um governador cassado evangélico. O assessor dele, preso, pastor. Uma deputada federal que não foi presa porque é deputada federal, pastora, cantora, evangélica, que matou o marido, que era pastor. E olha o que é que me faz o prefeito do Rio de Janeiro, que, pasmem, também é bispo da Igreja Universal. Então, a ideia de votar simplesmente pelo rótulo de que a pessoa leva, está nos levando a isso. E o Evangelho, Luciano, não é escandalizado. Ninguém escandaliza o Evangelho de Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Jesus nos alertou sobre isso. Jesus nos alertou, inclusive, sobre que essas coisas haveriam de acontecer. Mas a igreja fica num papel e numa situação tão incômoda, tão chata, que você pensava que a nossa ilusão de que quando chegasse um homem de Deus, as coisas iriam mudar. Elas têm mudado sim no Brasil, com a chegada desses homens de Deus, entre aspas, para pior. Pois é, então agora você pode realmente considerar que são 3. Você quer falar os 3? Ele pode pedir música. Os Você 3, quer falar quem são os 3? Moro, Zé Augusto e Crivella. Zé Augusto eu nunca percebi, não. Tá vendo? Tá vendo? Sacou da cabeça do Luciano. Zé Augusto é só subliminar. São 19 horas e 57 minutos, finalzinho do programa. Luciano, Ralf, até amanhã. Até amanhã, Ney. Boa noite a todos. E até amanhã. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite. Você recebeu o vídeo do Pastor Mauro, né? Rapaz, manda você viu no grupo? Tá no grupo. Você não viu um vídeo desse? Foi um desafio ontem, Eu vou botar amanhã aqui no programa. Bota no ar. Foi um desafio pelo seguinte, o Manassés tem prometido uma feijoada pra gente, né? E disse que ia ter essa feijoada, vem falando Ele citou o cardápio, que feijoada, rapaz. Respeita a refeição do Pastor Mauro, até peru vai ter. Só que a gente peru de verdade. Se o Pastor Mauro... Não existe a política não, né? Não, é real mesmo. Só que a gente só acreditava se o Pastor Mauro enviasse um vídeo fazendo essa convocação e ele enviou ontem para o grupo. Exatamente. Foi a segunda vez que eu fiz esse desafio esse ano e essa foi aceito. Esse realmente veio um vídeo. Uma coisa deve ser, eu tô com o fígado azedo. Esse vídeo aí para colocar? Amanhã a gente coloca, dá tempo mais não, mas amanhã eu coloco. Uma coisa deve ser dito. Manassés fica prometendo as coisas para Pastor Mauro e a irmã Célia pagar. Isso é o fato. Eu tô com o fígado azedo hoje. Um beijo. Mas o importante é que vai. Bom, a gente fica por aqui, trabalhos técnicos de Erivaldo Araújo e Didinho, né? Na observação do Carlos Antônio. Esteve aqui o programa todo observando, vai pagar a pizza quando terminar o programa hoje. Exatamente, a ideia é essa, né? Então daqui a pouquinho ele vai pagar a pizza aqui no final também. A gente fica por aqui agradecendo a você que esteve nos acompanhando pelas emissoras do rádio, pelas emissoras de rádio, pelos portais de comunicação, Facebook, YouTube, em todos os canais. Nosso muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.